paz do Senhor, meus irmãos. Nós estamos aqui reunidos mais uma vez para mais uma transmissão da Juventude AD22, JGE AD22. Hoje nós estamos com os nossos convidados aqui, o evangelista Antônio Borges, missionária Shirley Ferraz. Nós falaremos sobre a carreira ministerial para os jovens. Gostaria de, antes de nós iniciarmos, de uma oração, de pedir para o evangelista fazer a oração para nós, abençoando a transmissão, que nós possamos ser edificados. Amém. Oremos ao Senhor. Amado Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, nós queremos ser gratos ao Senhor por essa oportunidade, onde estaremos aqui juntos, Senhor, comentando da Tua palavra, desse assunto, a juventude, e que a carreira ministerial de cada jovem, de cada irmão que acompanhar neste momento, que eles possam aprender e que nós possamos juntos aprendermos aqui que o Senhor quer o melhor e a dedicação de cada um de nós, dos jovens, daqueles que estão começando, daqueles que já estão nessa jornada, e que o Teu povo nesta noite possa ser alcançado pela Tua santa palavra. Assim nós oramos, abençoando a Tua igreja, o Teu povo, aos nossos amigos que estão nos ouvindo, que a Tua bênção alcance a cada casa, a cada família, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, só a gente explicar aqui como que foi o funcionamento dessa live, na verdade desse vídeo, né? Nós pedimos, né, para que os irmãos, conversando com a liderança, conversando com os jovens, colhessem algumas dúvidas, algumas perguntas a respeito de como um jovem deve considerar, deve se planejar para uma vida, a princípio a gente chamava de a vida espiritual, como vida ministerial. E aí a gente, ao longo dessa semana, pensando sobre isso, a gente acabou mudando o nome. A gente achou melhor de chamar de carreira ministerial, como Paulo chama, né, que ele percorreu toda a sua carreira, porque na ideia de não fatiar a vida das pessoas em vida espiritual, vida profissional, e entender que é uma carreira, e é você, é a sua vida que vai passar por toda essa carreira. E então, a pergunta mais recorrente, e eu acho que é uma das primeiras mesmo, eu queria até começar pela missionária Shirley, sobre como a gente pode conseguir conhecer, né, o nosso chamado. Oi? Como nós podemos ter convicção de qual é o nosso chamado, e qual carreira que Deus tem propondo para nós ali dentro do ministério. Eu gostaria que a irmã falasse um pouco a esse respeito. Amém. A paz do Senhor para todos. Quero também cumprimentar aqui os jovens, né, que estão nos assistindo agora, ao Eduardo, presbítero Eduardo, ao evangelista Antônio. É um prazer, né, poder estar aqui participando desse momento de formação, né, da vida de vocês, porque isso faz parte da formação, não só da vida ministerial, mas da vida como um todo, porque, como o Eduardo falou, é a sua vida integral, não dá para fatiar a nossa vida, não é? Nós não somos vários, nós somos desempenhando vários papéis, várias atividades, no exercício daquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Então, Eduardo, é importante nós lembrarmos uma coisa, que todos nós temos um chamado. Não existe alguém que não tenha um chamado. A Bíblia diz, Pedro falando, né, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que nós somos nação eleita, né, sacerdócio real, povo escolhido de Deus, para uma finalidade. Qual seja essa finalidade? Anunciar as grandezas do Senhor, né? Anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, todos nós temos um chamado, primeiro, que é um chamado geral, de ser, depois de ter sido chamado para viver uma vida nova com Deus, né, de ser uma nova criatura, buscar
que outros também venham a ter essa vida através da proclamação do Evangelho. Então, seria inicialmente um chamado geral, mas também nós temos o chamado específico, não é? Que vai exatamente se verificar nos ofícios que nós desenvolvemos, pastor, evangelista, missionário e assim por diante. Agora, como que eu consigo entender ou perceber esse chamado na minha vida? Bem, não é uma coisa do dia para a noite, não é uma coisa assim que você vai perceber automaticamente. Isso vai sendo gradualmente revelado, né? O Senhor vai revelando gradualmente isso na nossa vida. Eu lembro quando eu era criança, né? Ainda assim, com 9 anos de idade, quando eu aceitei Jesus, né? Eu aceitei aquele apelo de vir para Jesus com meus 9 anos. E a partir dali eu comecei a ter um interesse maior por ouvir a palavra de Deus. Eu gostava das histórias, eu gostava de participar das reuniões das crianças. E aí eu fui crescendo, né, me desenvolvendo na adolescência também, participando de tudo que era proposto aos adolescentes, da mesma forma em relação aos jovens. Então, eu participei de tudo. E nisso que eu ia participando, o Senhor ia trabalhando na minha vida, né? Ia me inclinando para uma área mais específica. Então, eu entendo que nós vamos percebendo muito a nossa inclinação. Aonde eu me inclino mais? Se é para o louvor, se é para a pregação da palavra, se é para o ensino. Com 14, 15 anos, eu comecei a ministrar na escola dominical. Então, isso já me chamava bastante atenção. Era uma coisa que eu gostava, que eu me dedicava e que eu buscava cada vez mais aprender. Então, isso foi me levando a ter uma compreensão maior daquilo que Deus queria para a minha vida. Não a total compreensão, mas à medida que eu fui crescendo, né, na minha vida, na igreja, vivenciando esse espaço, né, educativo que existe na igreja, de formação que existe na igreja, passando por vários departamentos, passando por várias situações, aquilo foi, de uma certa forma, me levando a observar que o meu desejo maior era pregar a palavra. E aí, quando eu fui ter a minha primeira experiência mesmo de pregação, eu tinha os meus 22, 23 anos. E dali para frente eu comecei a ver situações que Deus foi criando para mim, como, por exemplo, eu trabalhava secularmente numa empresa, e depois de um tempo eu recebi um convite do pastor presidente da igreja onde eu congregava, em Belém. Ele me convidou para trabalhar na igreja. E aí eu saí do meu trabalho secular e vim trabalhar na igreja. De lá ele me convidou para trabalhar no seminário da igreja. E foi assim. Quer dizer, o Senhor foi me direcionando, me levando e abrindo portas através de pessoas, e eu fui sendo conduzida a isso. E quando passou mais um tempo, ele me deu uma bolsa de estudos. E aí eu comecei a fazer o seminário. Então, veja que é um processo, né, é gradual, isso vai acontecendo, e o Espírito Santo vai nos guiando e nos conduzindo. Então, perceba os detalhes de Deus na sua vida. Se você estiver atento aos detalhes, percebendo quais são as oportunidades que Deus tem colocado diante de você, pessoas que Ele tem colocado diante de você, aquilo que as pessoas falam. Às vezes as pessoas podem dizer assim, poxa, olha, como você canta bem, ou como você fala bem. Isso pode já ser um indicativo de que você tem que observar se não é essa inclinação que você deva perceber que é a mais forte em você. Muitas vezes quiseram que eu cantasse, né? Não era o meu objetivo de vida, né? Nem pensando ainda em termos de ministério, mas não era uma coisa que realmente eu me sentia bem. Eu participava dos conjuntos da igreja, do coral, da juventude, mas não era algo que realmente eu me encontrava e que eu me sentia preparada para desenvolver, como se eu tivesse uma habilidade para aquilo. Então, eu não me sentia assim. E às vezes isso vai acontecer. Muitas pessoas vão dar um direcionamento, às vezes, errôneo, né? Não tão claro daquilo que Deus quer para você. Às vezes você pode querer abraçar o mundo, querer fazer muitas coisas, porque alguém está dizendo, você poderia fazer aquilo ou aquilo outro. Mas se fixe numa coisa, em algo específico que está realmente sendo mais forte, está falando mais forte ao seu coração, e com certeza essa é a direção mais específica que Deus pode dar a você. Amém. Então tem que... eu vou fazer aqui isso eu compreendi tudo aqui, vamos lá. Seria atenção aos detalhes, né, que é importante, né? Também ouvir o que as pessoas estão
nos passando, para podermos entender o direcionamento do Espírito. Eu queria perguntar agora para o evangelista Antônio Borges, se o senhor também contasse um pouco, né? Hoje o senhor é evangelista, eu queria que o senhor contasse como que o senhor percebeu o Espírito Santo guiando o senhor nesse caminho e te fazendo tomar as escolhas que o senhor tomou na sua vida, na vida do senhor. Sim. A paz do Senhor a todos, a missionária Shirley, um prazer também estar aqui aprendendo com a senhora, com o presbítero Eduardo. A pergunta é sobre a chamada, né? A chamada espiritual, a chamada ministerial. A chamada ministerial, o que eu queria como eu vou saber dessa chamada ministerial? A irmã Shirley já expôs aqui muito bem. E como é que eu vou saber disso? E a resposta dela foi taxativa, que é gradual, e você vai entender com o Senhor falando. O que eu queria dizer aqui é o seguinte: a chamada, a irmã Shirley também explicou, que a chamada, todos nós temos a chamada, não tem como não termos uma chamada. Por quê? Primeiro, nós aceitamos a Jesus como Senhor da nossa vida. A primeira chamada vem, que é para todos. O Senhor disse: aquele que crê em mim terá a vida eterna. Então essa é uma chamada para todos, a chamada da salvação. Nem todos querem Jesus como Senhor da vida. E acontece que, quando você aceitou Jesus, seu Senhor da sua vida, Ele te aceitou como filho. Veja bem que Ele tem uma relação. Então esta relação é que vai dizer a você que você tem uma chamada. A certeza de que você tem uma chamada é porque você aceitou a Jesus como Senhor da sua vida. Ele te aceitou como filho. E essa relação, ela vai trazer para você a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo. Você ouvindo a voz do Espírito Santo, ele vai te conduzir ao decorrer da tua caminhada aqui na terra. Então, veja bem, Jesus diz assim: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quando você aceitou Cristo como Senhor, você está dizendo sim, que você quer fazer parte de transmitir as boas novas de salvação. Sendo assim, você já teve a chamada para a salvação e você já está dentro do sistema que Cristo quer que todos nós estejamos, de pregar o Evangelho, anunciar boas novas. Agora, quando fala da chamada específica, então a irmã Shirley colocou aqui que cantar, né? Sobre o que ela falou. Cantar, ela já foi mais para ensinamentos, e eu queria colocar aqui que desde menino eu gostei de cantar. Então, eu gostei de cantar. Vocês que estão aqui na igreja sabem, os que me ouvem, né? Os irmãos, é algo que eu gosto de cantar. Não que eu não gosto de ensinar, ou de pregar, ou de fazer alguma coisa em relação à obra de Deus. Como eu me achei no ministério, eu digo assim que eu me sinto como sendo que eu fui chamado para ser um auxiliar. O que é auxiliar? Está ao lado dos obreiros, ao lado do pastor. Eu me sinto assim, eu me sinto bem, eu me sinto útil na obra de Deus, né? Nós temos aqui obreiros, os irmãos, a missionária, o nosso irmão Eduardo, o nosso pastor, que é compreensivo com a gente de todas as formas. Então, o que Deus quer de cada um é você achar que o seu, que nem foi colocado, achar o seu lugar em que você vai estar satisfeito e produzir mais. Ou seja, para você chegar, nós estamos falando de uma jornada, de uma caminhada
ministerial. Quando eu fui para a igreja com 11 anos de idade, acompanhado pelo papai e a minha família, eu cheguei na igreja entusiasmado. Por quê? Porque eu via os ensinamentos. A tua jornada, o que você quer? Né? Queria colocar para os jovens, qual é o teu desejo? Eu comecei, morava numa chácara, numa fazenda, e eu saía de casa às 5 horas da manhã, e não tinha carro não, ou era de bicicleta ou de a pé. Então a gente chegava na igreja às 6 horas da manhã para limpar os banheiros, para ir para a oração, para depois participar da escola bíblica dominical. Então o meu conselho, presbítero Eduardo, para a juventude seria o que eu devo fazer? Se descobrir, como a missionária bem colocou, e você ter a certeza de que você tem um chamado sim. Você tem um chamado sim, porque você já aceitou o chamado para a salvação, o chamado para fazer o ID de Jesus, e aí entra a nossa história, porque o pastor, eu já ouvi o pastor ensinando, o pastor Giselson, o pastor ele não deixa de ser auxiliar, ele não deixa de ser um diácono, ele não deixa de ser um presbítero, ele não deixa de ser um evangelista. Então, o corpo de obreiro, ele tem que estar ligado a isso. Agora, os jovens, o meu conselho para você você tem que ter a lealdade. A lealdade é o que mais faz o teu sucesso na tua carreira ministerial. O pastor Giselson contou aqui no outro dia, foi sábado passado, ele falando sobre o sucesso na vida profissional. Ele citou os exemplos de quando ele vendia as coisas, contava o dinheirinho. Então aquilo, a dedicação dele na área para ele ter sucesso, que tem hoje, graças a Deus, isso fez com que hoje ele é um exemplo a ser seguido, mas ele contou o detalhe lá atrás. O que aconteceu comigo também nessa área, mais ou menos o que ele contou aqui foi isso. Agora, e na área, no ministério, na tua carreira ministerial, não é diferente. É dedicar-se, começar nas mínimas coisas, tanto a moça como o rapaz, de ser participantes na igreja, estar na igreja, escola bíblica dominical, ensinamentos, não pode faltar. Se você quer uma carreira ministerial próspera e abençoada, você tem que olhar e seguir as pessoas de exemplo na igreja, uma pessoa que é dedicada, não é? Uma pessoa que é referência espiritual. Amém. Então, interessante, enquanto os irmãos, o pastor e a missionária falavam, que na pergunta que chegou era assim, como a gente pode ter convicção, né? E foi muito bem explicado aqui, e algo que vem na minha mente é o seguinte, que existe uma diferença entre você ter convicção do seu chamado e você ter detalhes de como isso vai acontecer. Às vezes os jovens eles estão preocupados com detalhes. Não, então, se eu vou ser pastor, então o que eu tenho que fazer aqui agora para ser pastor? Então, primeiro passo, segundo passo, e se eu vou ser músico, ou qualquer outra coisa, que ele defina, essa é a minha carreira. Aí ele não está tão, ele perguntou sobre convicção, mas às vezes parece que a pergunta não é muito, a mente dele não está voltada para ter convicção, mas mais para ter detalhes. O grande problema é que a gente quer detalhes das coisas, né? E a mesma coisa aconteceu comigo também, né? Essa questão de você ir, vai acontecendo, você vai experimentando várias coisas na igreja, você se dispõe a trabalhar na igreja, e Deus vai te mostrando onde que Ele quer que você esteja, até pelos próprios frutos, né? Se você vai tentar cantar ali, você vai ver que não vai, se não é o teu chamado, os frutos vão ser bem menores, né? Bem mais miúdos. Agora, aí quando você se põe a fazer aquilo que é o seu chamado, os frutos vão aparecer vão ser frutos mais robustos, né? E o pastor já colocou aqui também, o evangelista Antônio falou sobre a questão da lealdade como sendo uma característica fundamental, e eu queria ampliar essa pergunta também para a missionária, para as moças.
mais direcionado para as moças. Estou falando aqui dos rapazes, né, que é importante ser a lealdade. Claro que se aplica para as moças também, mas a senhora destacaria uma característica importante para que as moças possam, que sejam mais, vamos dizer, características das moças, como mulheres de Deus. Realmente, na verdade, são muitas características, não é? Se a gente for parar para pensar, não tem uma assim que se destaca mais, mas eu entendo que, entre algumas que eu considero importantes, está o interesse. Você precisa ser interessado. Não adianta apenas alguém dizer assim para mim, você seria uma boa pregadora, ou você seria uma boa cantora, ou você seria uma boa missionária, se eu não tiver o interesse de saber o que significa isso, de saber o que significa o ofício, né, ministerial, procurar conhecer. Ou seja, você precisa estudar, você precisa buscar conhecimento. Tudo na vida passa pelo conhecimento, tem que ter o fundamento, não é? Então, precisa haver interesse, precisa haver uma busca, porque nada cai do céu, né? Assim como se diz, não cai pronto do céu, você é uma construção, você é um indivíduo em construção. E cada vez que você busca mais conhecimento e vai edificando a sua própria vida, esse edifício que é a sua vida, que está em construção, ele vai ganhando forma. Você vai se sentindo mais confiante, você vai sentindo que você está no caminho certo, que você tem realmente firmeza naquilo que você está fazendo, que você está buscando. Então, interesse é muito importante, busca de conhecimento. E precisa ter um coração que seja um coração disposto a aprender, não é? Porque, às vezes, nós temos alguma bagagem, temos alguma coisa que nós queremos aplicar, né? Às vezes, já para, talvez, tentar fazer com que o processo seja mais acelerado, mas não é bem assim. Você precisa aprender. E a gente sempre aprende com quem conhece mais, com quem já passou, já está vindo, já tem uma carreira. E eu sempre penso dessa forma. Eu sempre quis estar perto de pessoas que sabiam mais do que eu. Né? Por exemplo, no círculo de oração, eu fazia questão de estar no meio das irmãs do círculo de oração. Eu, ainda adolescente, ainda bem jovem, parecia que eu estava fora do meu ninho, né? Mas não, a minha visão era, eu preciso aprender com quem sabe mais. Então, esse era o meu interesse. E isso foi me levando a buscar estar no meio dessas pessoas, em um ambiente um pouco diferente para a minha idade, talvez na minha faixa etária naquele momento, mas eu sabia que seria um diferencial para a minha vida, porque lá eu aprendi a orar, lá eu aprendi a buscar o Senhor, lá eu aprendi a ter mais seriedade nas coisas que eu fazia para Deus. Então, essa experiência das irmãs, né, me foram muito, muito importantes para que eu pudesse ir galgando e amadurecendo aquele meu chamado, né? Mesmo, como foi dito, mesmo não sabendo aonde realmente eu ia chegar, né? Porque eu nunca imaginei ser uma missionária, nunca passou pela minha cabeça, não era isso que estava na minha mente. O que estava na minha mente era, eu quero evangelizar, eu quero pregar a palavra, eu quero ganhar almas para Jesus, era isso que estava na minha mente, né? Não pensava em cargo, em título, em alguma coisa assim que pudesse me destacar, né? Não, eu queria falar de Jesus. E para isso eu sabia que eu precisava ter uma vida consagrada, eu precisava ter uma vida de comunhão, eu precisava ter uma vida respaldada num exemplo que realmente pudesse me fazer ter meus pés firmes no chão, né? Então, não era nada assim da minha cabeça, não poderia ser nada assim de pessoas que não tinham o mesmo, ou tinham um conhecimento tal qual o meu, e que poderiam não me agregar nada. Então, eu buscava, assim, estar perto de pessoas que pudessem me ajudar a crescer. E outra coisa que também é importante, nós precisamos fazer, por exemplo, como fez Josué. Josué colou em Moisés. Josué cola em alguém. E Josué, ele foi um rapaz, né, na época dele, que ele entendeu que havia um chamado para a vida dele. E ele foi exatamente ficar perto de quem, ou com quem ele aprenderia a se desenvolver e um dia realizar aquele chamado que, com certeza, era latente no coração dele. Então, eu digo isso, seja uma pessoa assim, que busque estar perto de pessoas que
realmente vão fazer você crescer, amadurecer e se desenvolver. E você vai ver que quando chegar o seu momento, quando chegar a sua hora de realizar aquilo que Deus te chamou para fazer, você vai estar apto, você vai estar preparado e vai ter referenciais. Todos nós precisamos de referenciais. Então, busque os seus referenciais. Você quer falar? É uma coisa importante colocar, eu pedi para o presbítero Eduardo, é o seguinte, irmãos, é tão lindo as coisas de Deus, como é que a gente vai entendendo isso? Porque o pastor, o líder, ele vai chamar para a pessoa se auxiliar, se essa pessoa já estiver auxiliando. Deus não chama desocupados, Deus chama quem está trabalhando. Então, Deus vai mostrar para o pastor, sim, vai mostrar para o pastor, mas a pessoa já tem que estar fazendo a função. A credencial, a patente, ela vem depois. Assim é para o diácono, assim é para o presbítero, assim é para o evangelista e assim é para o pastor. Então, nós temos que deixar que isso seja bem assim suave. Por quê? Porque isso não vem com a pessoa em esforço próprio, isso vem de Deus. É Deus que vai capacitando, igual a missionária, né? Colocou aqui, a pessoa tem que buscar, a pessoa tem que querer, e aí vai acontecer. Amém. Uma coisa que eu estava, mais uma vez, né, pensando, porque ministério, a irmã falou que é importante entender o que é as coisas que a gente está querendo, né? Ministério é serviço, é um trabalho, né? A palavra ser ministro é ser um trabalhador, é ser um servo. Então, se a gente fizer uma comparação assim com um carpinteiro, ele ensina a outra pessoa a ser carpinteiro, ele até fala algumas coisas, né? Fala assim, olha, você tem que fazer isso, isso e isso. Mas se você lê um livro de carpintaria, você nunca vai ser um carpinteiro. Você tem que ver um carpinteiro sendo carpinteiro. Você tem que ver o carpinteiro fazendo alguma coisa ali. Se você vê ele fazendo, você consegue fazer. E aí, se você lê um pouco sobre isso, você vai ter mais detalhes do que todas as ações que ele tomou ali, né? E qual que é o nosso trabalho como obreiros? Nós somos um tipo de carpinteiro que mexe com outro tipo de matéria-prima, que é gente. O propósito do obreiro na casa do Senhor é formar pessoas. Então, nós temos, o pastor José está aqui incumbido de, entre meio 300 membros nessa igreja, formar, com a ajuda do Espírito Santo, claro, mas o Espírito Santo não vai infundir, não vai cair do céu, ele vai transformar a pessoa, ela vai ser transformada do dia para a noite, ela vai ser lapidado com a ferramenta humana, com nós. Então, por isso que é importante, né? Tem que estar perto da pessoa. Quanto mais perto você estiver de alguém fazendo a obra, melhor você vai aprender a fazer essa obra, né? E aí, muitas vezes, quando a gente fala essa frase, parece que é uma questão assim de ser de puxa-saco, né? De ser alguém bajulador. E não é isso. É porque não tem como aprender lendo. Esse tipo de coisa não tem como se aprender a fazer com explicação. É só vendo. A única forma de você aprender a ser uma pessoa é vendo uma pessoa. Então, a grande questão nossa é essa: ter referenciais. E eu já vou passar para a próxima pergunta, mas eu queria fazer esse pequeno detalhe. Na nossa igreja, a Assembleia de Deus, existe uma forma de organizar a igreja de tal forma como que sempre vai ter homens aqui atrás, né, pessoas aqui atrás, enquanto o pastor está pregando, enquanto alguém está dirigindo. Sempre haverá aqui, né, nas nossas igrejas, ela tem homens aqui atrás, obreiros, obreiras, pessoas que não podem chegar e sentar aqui do dia para a noite, de qualquer forma, porque tem um motivo deles estarem sentados aqui. Mesmo que nós cheguemos aqui e nos sentemos e não falamos e não tenhamos nenhuma oportunidade para falar, nenhuma oportunidade para cantar, para fazer nada, nós estamos aqui na frente porque está sendo dito: olha, esses são os obreiros da igreja, esses são os modelos que nós temos aqui para que a igreja siga e para que a igreja seja cristã. Então, essa é a nossa responsabilidade quando nós sentamos aqui em cima. E é por isso que a igreja está organizada assim. A gente pensa que simplesmente deu
teve a ideia, vai ficar bonito se a gente colocar as pessoas sentadas aqui atrás. Não é bem assim que funciona as coisas da igreja, né? Não é porque um pastor um dia pensou, não, se a gente colocar as pessoas aqui atrás vai ficar bonito, vai ficar organizado. Não, tem um motivo, para a gente poder olhar, para ter referenciais, a gente sempre tem que lembrar disso. Outra, já chegando aqui no segundo tópico nosso, sobre, nós falamos de encontrar as coisas que nós somos mais afeitos a fazer, né? E uma coisa que chama a atenção dos jovens é o seguinte, na Assembleia de Deus, é necessário ser batizado com o Espírito Santo, ter a experiência do batismo com o Espírito Santo, para poder ser consagrado, cargos como diácono, diaconisa, presbíteros, esses cargos. Eu queria que o pastor, vamos conversar com o evangelista irmão Antônio, sobre qual é a importância dessa doutrina nossa. Por que só quem é batizado com o Espírito Santo está apto, dentro da nossa igreja, dentro da Assembleia de Deus, na verdade não é só da Assembleia de Deus, dentro das igrejas pentecostais, né? Esse é um requisito. Eu queria que o irmão comentasse sobre isso. Sim, então vamos lá. Veja bem, quando o crente, no começo a gente já falou sobre aceitar Jesus, Ele sendo o Senhor da nossa vida e nós como servos, né? Então, quanto na nossa igreja, e a Bíblia nos comprova isso, a importância do batismo com o Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo, não é? Isso, todo crente precisa ser cheio do Espírito Santo. Como é que nós vamos... O que é ser cheio do Espírito Santo? Como é que um crente, ele diz crente, congrega, se ele não está cheio? Cheio de quê? O que é ser cheio? Um crente cheio do Espírito Santo, ele vai ficar em casa num dia de Santa Ceia? Missionário, me ajude aí. Não é? Ele tem que estar cheio do Espírito Santo, ele tem que estar cheio de Deus, ele tem que estar cheio de desejo para as coisas de Deus. Se eu tenho a escola bíblica dominical para vir, como é que eu vou? Na minha época, eu gostava muito na época de menino, de rapaz, Fórmula 1, Ayrton Senna no auge e tudo, mas eu nunca deixei de ir para uma escola bíblica, quando era o horário, para ver a corrida, para ver, eu não ia ver a corrida e deixava a escola bíblica. As coisas de Deus é essencial. Então, o crente cheio do Espírito Santo, ele tem que ter esse desejo. Nada pode tirar, irmão, nem festa de aniversário, compromisso nenhum pode tirar um crente de uma santa ceia. Não pode. Você, irmão e jovens, você não pode trocar uma santa ceia por qualquer que for outra coisa. Agora, se você é cheio do Espírito Santo, o que é o batismo com o Espírito Santo? A Bíblia vai nos dizer, nós temos ser revestido. O que é revestimento? É um diferencial na vida do crente. Falar em línguas é coisa importante. Ser cheio e falar em línguas estranhas, receber o batismo com o Espírito Santo nas nossas igrejas, por isso que tem essa exigência, porque você ser cheio do Espírito Santo é algo que te traz mais autoridade, mais unção. Você vai ser uma pessoa que vai falar com Deus e de repente você está falando em línguas, mas entendendo que você está conversando com Deus, um relacionamento mais íntimo e mais chegado a Deus. Por exemplo, que exemplo que eu vou te dar? Uma cozinha linda, bonita, não é? Porque os crentes é bonito, tem a mente de Cristo, parece com Cristo. Como é que o crente vai ser feio? É bonito. Mas e aí? Lá na cozinha, por exemplo,
na parte da cozinha ali, põe o revestimento, né, missionária? Fica mais chique ainda, fica mais bonito ainda. Então o crente, cheio do Espírito Santo, batizado com o Espírito Santo, ele está mais preparado, cheio de unção, cheio de poder de Deus, e ele vai ter mais intimidade e um relacionamento mais íntimo com Deus. Ah, mas será que é mesmo? Então você que não é batizado, faça a prova disso, busque o batismo com o Espírito Santo, e você vai ver que é verdade o que eu estou falando. É verdade. É interessante pensar assim, né? Quando você deu o exemplo da parede, toda a casa está pintada, toda a casa está revestida, tem ali uma cobertura em suas paredes. Mas na cozinha, normalmente tem um revestimento especial. Também é muito mais bonito, mas também tem um motivo de estar ali revestido, né? Ali tem mais água, ali tem gordura, tem muitos mais agentes agressivos, né? Muitas coisas podem estragar a cozinha. E é por isso que ela demanda de um revestimento especial. Então é por isso que nós acreditamos que tem que ter um revestimento para poder estar aqui na frente. Porque quem está aqui na frente está sob uma ameaça maior, né? Eu gostaria que a missionária também comentasse sobre isso. Sim, e concordo, né, com tudo que o pastor falou, e além do que, nós temos o direcionamento de Jesus, não é? Quando Jesus disse em Lucas 24:49, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. É uma promessa, né? Tinha que se realizar. Promessa de Joel 2. E ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E antes de Jesus, isso ele falou aqui já quando ele ressuscita, e antes dele subir aos céus, ele diz lá em Atos capítulo 1, versículo 8, mas recebereis poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Então, o poder também é para testificar. Agora, você imagina quem foi Pedro antes desse revestimento e quem se tornou Pedro depois desse revestimento. Um homem que depois que recebeu essa unção, essa graça, esse poder do Espírito Santo sobre a vida dele, essa plenitude, ele então agora fala com ousadia a palavra de Deus e fala de uma forma tão poderosa que quase 3.000 pessoas aceitaram a Jesus naquele dia. Então veja a diferença de um homem que ainda não havia sido plenamente preenchido com esse poder, com esse revestimento, e que agora, depois desse revestimento, frutificou muito mais. Então também tem a ver com a nossa frutificação, né? O poder para fazer, a autoridade para exercer o ministério, para exercer aquilo que o Senhor nos vocacionou a fazer. E também tem outra característica, a expansão do reino. É para que o reino seja, né, que haja expansão do reino e para a edificação do crente. Quer dizer, a minha edificação pessoal é como eu vou exercer o meu ministério revestida com esse poder, com essa autoridade, para que o reino se expanda, cresça e haja frutificação no reino do Senhor. Eu gostaria agora de fazer mais um comentário aqui com o pastor Toninho sobre o seguinte aspecto. Trazendo aqui a pergunta, o que é causa e o que é o efeito, né? A carreira ministerial, ela é direcionada de acordo com os dons, ou os dons é que direcionam a carreira ministerial? Não, a carreira ministerial é que determina os dons, não é? Uma pessoa ter dons, ela pode receber os dons hoje e amanhã não ter mais, porque ela deixou a carreira de lado. Enterrou o talento, né? Ela enterrou o talento. Nós sabemos que nós precisamos granjear o talento, ou seja, multiplicar os talentos. Nem a passagem aqui, a passagem dos talentos, não é? Deu para aqueles que deu mais, os talentos foram multiplicados. Um que ganhou só um talento, eu ganhei só um, vou enterrar ele e devolver. Então, nós precisamos, na nossa carreira, ter, paralelo ao que já foi falado aqui, nós precisamos ter isso na nossa vida. A cada dia, quem quer ter uma carreira de sucesso, não é? Uma carreira de sucesso,
ministerialmente, ele precisa de buscar os dons, ele precisa ter esse desejo, porque Deus coloca, irmãos, quando um pastor, vamos citar o nosso pastor Giselso, quando Deus mostra para ele alguém para o ministério, é porque ele teve o discernimento de Deus que essa pessoa vai ser útil na obra do Senhor. Porque que existe, às vezes, muitos critérios. Não é para, como diz, não é para deixar a pessoa, por exemplo, a pessoa vai ficar assim, meu Deus, eles estão observando a minha vida. Não é com o fim de fazer a pessoa entristecer ou ficar. Não, isso é necessário, por quê? Porque os requisitos em todas as áreas da vida precisam. Então, na carreira espiritual, ministerial, nós precisamos fazer tudo com excelência. E quando você faz tudo com excelência, limpou os banheiros com excelência. Sou um cooperador de excelência. Aí eu começo a buscar ao Senhor para Ele me dar os dons. O Senhor vai dar. Aí a pessoa começa ali ter o dom de profecia. Precisamos colocar aqui que o dom de profecia é você entregar o que Deus te dá. Não é o profetada, é o dom de profecia. A pessoa que tem o dom da palavra, né, o ensinamento. Não precisamos nem falar aqui de pessoas. Quem tem esse dom que Deus deu, a nossa missionária, o nosso presbítero, o nosso pastor. Então, irmãos, quando Deus dá, é porque a pessoa busca. Se você quer ser um ensinador, uma ensinadora por excelência, tem que estudar, tem que se dedicar, tem que orar, tem que pedir a Deus, tem que ler a palavra, tem que preparar para isso. Ninguém é advogado sem estudar os códigos lá do direito. E aí tem, por vários, tem o direito trabalhista e aí vai. Então, tudo isso vai requerer de você tempo, e é tempo de qualidade, é tempo com Deus. Mas eu não tenho tempo. Tem. Onde que eu oro mais é dirigindo, é na estrada. Pronto, vamos orar na estrada. Você vai estar trabalhando, dá para você orar, né? Dá para você orar, sem você lesar a empresa ou o patrão, dá para você orar. Você pode orar. Então, aí você vai buscar os dons. O que eu quero? Senhor, eu quero ter o dom de profecia. Se você quer e busca, Ele vai te dar. Aí na nossa carreira, nós temos que buscar isso. É o que a missionária explicou. Ela viu que a área dela, ela se dedicou a isso, não é? Eu já falei aqui sobre mim. Então, cada um, irmão, é colocado. Por quê? Porque nós estamos trabalhando para o reino. As tribos são muitas, mas o rei é um só. Então, todos nós temos espaços para trabalhar na obra do Senhor, mesmo numa congregação dessa aqui, com 200, 300 pessoas, nós temos espaço. Tem gente que deixa de vir para a igreja, obreiro, jovens, lá eu não faço nada. Tem tanta coisa para fazer, não é? Então, hoje eu ganhei o dia como? Quando eu tive 15 minutos de conversa com um senhor, né, um médico, aposentado, já com 87 anos, que nós ficamos ali falando e eu explicando o que é Deus, que Deus Ele é perfeito, não é? Então você precisa disso, nós precisamos de buscar a Deus esses dons, porque não é a sabedoria humana, nós não temos capacidade, humanamente falando, para estar conversando com médicos que são
extremamente cheio de sabedoria, da ciência e tudo mais. Mas aquele que é o nosso Deus, é Ele que coloca na nossa boca uma palavra de sabedoria para pregar o Evangelho, anunciar as boas novas de salvação. Amém. Então, o missionário, o evangelista, tem colocado que na nossa caminhada, né, nossa carreira, você ser necessárias certas ferramentas e os dons vão ser entregues de acordo com a necessidade, né? E até interessante que a gente, às vezes, pensa em receber os dons antes de querer andar nessa carreira, né? Queria que a senhora comentasse. Sim, com certeza. Eu vejo muito que eles se interligam, né? Realmente, um não determina necessariamente o outro, eu diria assim. Os dons espirituais, tem muitas pessoas na igreja que têm dons espirituais, mas nem todas as pessoas na igreja que têm dons espirituais vão exercer um ofício ministerial. Não necessariamente. Não é? Isso aí você tem assim, aos milhares dentro da igreja. Né? Então, até porque eu conheço, eu estou falando do que eu conheço. Então, mas não é porque não tem espaço para elas, mas é porque muitas vezes muitas não querem seguir uma carreira ministerial, mas têm dons. E eu vejo que nisso que nós somos edificados. A palavra do Senhor diz que os dons são concedidos por Deus de uma forma graciosa a cada um para o que for útil. E nós temos que lembrar que nós somos um corpo, a igreja é um corpo. Então, aonde eu não vou poder alcançar, outra pessoa Deus vai usar para alcançar. Eu não vou estar, o pastor não tem condições de cobrir 300 pessoas. Mas entre os membros, não só, e aí eu digo que não só os obreiros que estão aqui como oficiais da igreja, mas também os membros da igreja que têm dons dados por Deus, estarão em algum lugar ali, sendo essa ferramenta de Deus, sendo esse canal de Deus para abençoar a vida de outras pessoas. Não é? Então, o Espírito Santo, ele não tem essa limitação, não existe essa limitação. Os dons não são só para quem está aqui. Isso fica bem claro, né? O dom é para todo aquele que busca, o dom é para todo aquele que Deus concede para um fim, para uma utilidade. Então, todos nós somos úteis na casa do Senhor e todos nós temos condições de receber dons de Deus, mas nem todos necessariamente serão oficiais dentro da casa do Senhor. Muitos porque não querem realmente, é uma coisa da vontade da pessoa, e outros porque ainda não se decidiram, né? Que ainda ficam resistindo ali com o Espírito Santo, né? Porque muitos ainda estão nessa resistência, não é? E do seu chamado. E eu também considero que o ofício ministerial, muitas vezes não, necessariamente para você realizar o seu ofício, você precisa sim dos dons, você precisa estar capacitado, porque o dom é para capacitar, é a unção que vem sobre a sua vida para você exercitar aquele ofício, né? Aquela função dentro do corpo de Cristo. Então, é necessário. Mas também eu entendo que muitos podem estar no ofício sem, de fato, terem sido chamados. Existem muitas pessoas que não foram chamados para o ofício, estão lá por uma influência, por uma amizade, porque queriam muito e de alguma forma foram atrás, e correram atrás e conseguiram. Então, existem muitos que estão no ministério e que não frutificam, por quê? Porque não foram chamados por Deus, foram chamados por homens. Então, existe o chamado do homem, muitas vezes existe, mas esse é o chamado de Deus? Não. Todo chamado verdadeiro tem que ser de Deus. Não foi o homem que chamou o Senhor, não foi o homem que chamou você, não foi o homem que me chamou. Quem nos chamou foi Deus. O que acontece em relação à igreja? Existe uma confirmação do chamado pela igreja. Ou seja, os homens, né, a liderança, a igreja, reconhece esse chamado. Essa função, esse ofício que Deus entregou na sua mão para fazer. Aí nós temos o exemplo do apóstolo Paulo, muito claro. Em Atos capítulo 13, versículo 1 e 2, nós vemos lá que existiam profetas e doutores em Antioquia. E lá estava Barnabé e Paulo. Então, ele era profeta e era doutor. Né? Era essa atividade que ele estava exercendo naquele momento.
Só que chegou um momento que o Espírito Santo disse: apartai-me, Barnabé e Paulo e Saulo, para uma obra que eu os tenho chamado. Que obra é essa? Uma obra específica. E aí nós vamos ver que obra é essa exatamente em Atos, capítulo 14, versículo 14, quando diz, aconteceu lá uma situação em que as pessoas pensaram que eles eram deuses, e a Bíblia os chama de apóstolos. Então, eles já aparecem nesse texto já como apóstolos, e não só mais como doutores e profetas. Então, Paulo, ele acumulou, na verdade, mais de um ofício. Então, é possível acumular mais de um ofício? Com certeza, desde que Deus entregue isso. E não foi de um dia para a noite também que Paulo alcançou isso, não, irmãos. Demorou tempo, viu? E aí você vê que Deus estabeleceu isso na vida de Paulo, na vida de Barnabé e na vida de todos quantos ele chama. É assim, foi Deus quem o chamou. E fica claro isso no texto. Não foram os homens que os enviaram, foi Deus. Então, quem nos envia, quem nos chama, quem nos prepara, quem nos habilita com os dons para exercer a função é o Senhor. Agora, a igreja respalda isso confirmando. E a Bíblia diz que eles impuseram as mãos sobre eles e os enviaram. Então, o que a igreja faz, na verdade, é confirmar aquilo que Deus já estabeleceu. Então, a gente tem que entender que, na verdade, o dom, o que não pode acontecer, né, é um dom que não seja para um serviço. Não significa que o serviço precisa ser o serviço de obreiro oficial, como a irmã colocou, né? Você não pode pensar em dons como status, né? Como status, como alguém que tem aquela característica em si, né? Ela é profeta ou é um professor, e achar que isso é um status, mas não, é um serviço. Então, o dom ele serve para edificar na vida do outro, né? Então, qualquer dom ele sempre vai estar relacionado com o ministério, porque ele é um serviço, porque ele não pode ser só para você, né? Se fosse só para você, não teria o trabalho de você exercer na vida de outra pessoa. E sempre, no caso da igreja, vai ser para edificar o corpo de Cristo, né? Sempre vai ser para edificar o corpo de Cristo. Não é, como você diz, não é status, não é poder, não é ser melhor, não é nada disso. É cumprir um serviço determinado por Deus para a glória de Deus. Tem um hino que diz que nada é sobre nós, não é? Uhum. É tudo sobre Ele, tudo é para você, porque a Bíblia diz, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Então, nada que Ele faz na minha vida é para mim, mas, na verdade, é para a glória dEle, é para o louvor dEle. Eu apenas me submeto ao chamado, àquilo que Ele estabeleceu para a minha vida, e, consequentemente a isso, eu vou ter um galardão, eu vou ter uma recompensa. Né? É o que Paulo sempre colocou, né? Que ele tinha o cuidado para que ele, fazendo tanto, depois não viesse a perecer, não viesse perder o seu galardão. Então, nós temos que ter esse cuidado, né? Para que nós não venhamos a pensar que somos nós. Não é sobre nós, é sobre Ele. Amém. Vamos entrar agora já no terceiro bloco da nossa conversa. E aqui já é mais estando nesse trabalho, estando na igreja, né? Sobre os desafios que aparecem. Então, eu tenho duas perguntas, uma para o evangelista, uma para a missionária, no mesmo teor. Primeiro seria para o pastor, qual é o grande desafio, o maior desafio que o senhor encontrou sendo pai e sendo evangelista, sendo um dos vices também, obreiro, né? Certo. Então, desafios, aí já fala no plural, são muitos os desafios, né? Então, nós precisamos notar que os desafios, ele existe em todas as áreas. Eu estou colocando isso porque às vezes o jovem vai pensar assim, nossa, mas desafio assim, então vai desanimar antes de começar. Não, esses desafios são muito bons, gostoso, e para o crescimento seu é bênção demais. Então eu quero que você pense assim, o trabalho do Senhor, ou seja, é espinhoso, mas é gostoso. É espinhoso,
Então, o trabalho do Senhor, trabalhar para Deus, ou seja, prestar serviço ao Senhor, é um trabalho espinhoso, porém gostoso. Por que espinhoso? Porque os desafios, né, existem muitos espinhos, coisas que machucam, por isso que é colocada essa frase. Mas é algo de importante, por quê? Porque Deus, Ele é suficientemente poderoso para nos abençoar em todas as circunstâncias, em todas as áreas da nossa vida. Agora, a pergunta foi, para mim, qual o maior desafio? Eu me coloco, irmão, eu pego essa palavra, que para mim o maior desafio é o equilíbrio. Isso é muito desafiador, o equilíbrio. Por que o equilíbrio em ser pai e obreiro? Porque a questão é o seguinte, nós precisamos de saber, buscar a Deus, buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, não é isso? A palavra nos diz. Então, o que acontece? Se eu busco o reino de Deus, é por isso que no bloco anterior eu falei sobre o discernimento, que é o discernimento, quanto foi colocado por mim e pela missionária, o discernimento para o pastor, por isso que o pastor tem que ter o discernimento que eles têm, que é Deus que fala com eles, para os obreiros. Então, o que eu estava colocando aqui é que nós precisamos entender que esses desafios não somos nós que vamos ter força suficiente. Então, para mim, o maior desafio é o equilíbrio. Eu preciso ser uma pessoa equilibrada. O que é a pessoa equilibrada? A pessoa equilibrada é um obreiro que ele vai ter a lealdade com a liderança, e tendo a lealdade que nós já falamos, ele vai ser sincero, ele vai ser companheiro, ele vai ser conselheiro, ele vai ser amigo, ele vai estar junto, e não foge das outras áreas da nossa vida. Então, para mim, o equilíbrio é um dos maiores desafios, porque nós temos muito. O obreiro, se ele é um bom obreiro na igreja, tudo bem, está na paz, mas e se na minha casa eu sou o contrário? Não é? Quantos testemunhos ou quantos pregadores e pastores que eu já ouvi falar sobre isso, do menininho que foi falar para o pastor que queria ir morar na igreja. O pastor perguntou por quê? Porque aqui meu pai é um anjo, é um santo, mas lá em casa, eu já ouvi isso de muitos, essa mensagem, né? Essa colocação. Não sei se é só uma colocação, se foi um fato, pode ter sido um fato, né? Então, o equilíbrio para mim é o maior desafio. Por quê, irmão? Você precisa ter o equilíbrio de estar correspondendo no reino de Deus como obreiro, para que a sua caminhada, a sua jornada ministerial, ela seja abençoada, ela seja próspera, não é? Não é para subir o seu ego, mas é porque a missionária colocou aqui, porque é o corpo de Cristo, porque a igreja é de Cristo, e nós estamos sendo representantes para ajudar. Então esse equilíbrio ele precisa estar presente na nossa vida. Eu preciso ser o mesmo homem equilibrado na igreja, na minha casa, com a minha esposa, com os meus filhos, com o meu patrão, e se o patrão tem a empresa, com os funcionários. Por quê? O equilíbrio vai fazer a diferença para que eu venha pregar o evangelho com a minha vida, o meu testemunho dado como crente, como obreiro na casa de Deus. Aí vai abranger muitas áreas, e o tempo, então nós vamos deixar de falar mais os exemplos que poderiam ser falados, mas é deixar bem nítido que são desafios,
E são desafios que, se nós tivermos o discernimento do Senhor, que nós já falamos, e ouvir, se vocês ouvirem atentamente a minha voz, é ouvir a voz dele. Se nós ouvirmos a voz do Espírito Santo, ele vai nos conduzir para que nós tenhamos sucesso, mesmo nas dificuldades, não é? Mesmo nos maiores desafios. Amém. Da mesma forma, a gente repassa a pergunta sobre conciliar a questão de missionária e ser mãe. Pois é como o evangelista colocou aqui, né? Primeiro que eu achei estranho vocês colocarem só mãe, né? Porque a mulher não é só mãe. Então eu vou expandir isso aqui, porque, na verdade, o meu desafio é equilibrar, como ele colocou, os meus papéis, né? Papel de mãe, papel de esposa, papel de dona de casa, papel de estudante, então, de obreira. Então, são vários papéis que eu preciso ter em mente a ordem deles na minha vida, a prioridade de cada um, não é? Entendendo que tudo tem que estar pautado dentro daquilo que a palavra do Senhor coloca, né? Na tarefa que eu tenho de edificar minha casa, né? De cuidar da minha família como um todo, mas também de não deixar de lado aquilo que Deus colocou na minha mão para fazer. Então, nunca é muito fácil você equilibrar isso e você conseguir fazer com que isso seja conciliado. Às vezes eu me pego em crises. E olha, eu vou dizer uma coisa para você, não se assuste não. Às vezes você vai entrar em crise. Então, não existe obreiro que não passe por uma crise em relação ao seu chamado, em relação se é isso mesmo. É porque, em alguns momentos, pessoas vão te cobrar, e a cobrança não é só interna, é externa. É uma cobrança também que você se faz. Então, buscar ter um equilíbrio para poder responder a todas essas responsabilidades diante de Deus, segundo a palavra de Deus, não é fácil. Porque você tem que fazer e buscar esse equilíbrio de acordo com aquilo que Deus diz, como eu tenho que ser como esposa, como eu tenho que ser como mãe, como eu tenho que ser como obreira. Então, eu tenho que buscar esse respaldo na palavra, a graça do Senhor, para poder fazer. Às vezes, a gente se vê errando em alguma coisa, com certeza. Então, ninguém acredite que a gente não erra, porque a gente erra muito. Mas tenha consciência, a coerência de que você sabe onde você errou e você vai buscar consertar, né? E sanar aquele erro. O problema é quando a gente não para ver aonde está errando e acha que só uma dessas situações é mais importante que a outra. E aí acaba você perdendo o controle da sua vida, da sua casa, do seu ministério. Então, a gente tem que buscar isso, né? E a gente busca isso em Deus. Tem horas que eu me tranco no quarto e fico, meu Deus, como é que eu faço? E aí, daqui a pouco, o Senhor vai me dando graça, vai me dando discernimento, e eu vou encaixando as coisas, porque a vida é uma realidade, irmão, não é sonho. Ser um obreiro não é um sonho, não é uma coisa que você vive no mundo da lua, né, andando, flutuando em nuvens, vendo anjos só. Não é assim, não é? Então, nós vivemos uma realidade, nós temos que nos adequar a essa realidade de acordo com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus já nos ensina como fazer. O que é prioridade? Aonde Deus manda eu ter prioridade, ou me ordena a ter prioridade. E eu tenho que levar em consideração isso, né? Não me esquecer dessas, mas também não colocar aquelas outras em segundo, ou terceiro, ou quarto plano e não olhar para elas. Então, é essa busca de equilíbrio mesmo que nós precisamos ter. Amém. Eu fico pensando assim, lembrando essa questão das dificuldades que a gente sempre vai ter ao longo da vida. Eu me lembro assim de como eu pensava quando eu era mais jovem, né? Sempre tem aquela ideia assim, eu estou aqui na faculdade, aí várias coisas por acontecer, né? Tinha uma namorada, mas ainda não conseguia casar porque estava na faculdade, não conseguia se sustentar porque também a faculdade era integral. Aí sempre pensava assim, não, mas quando eu formar, aí tudo vai se acertar e aí não vai ter mais nenhum desses conflitos, vai tudo ficar de boa. É só seguir. Aí depois que forma, só seguir a vida
em velocidade de cruzeiro, né? Sem contratempos. Mas esse é um pensamento que passa na cabeça dos jovens, mas mais porque ele não viveu por falta de experiência. Quando ele perceber que acaba a faculdade e as dificuldades, as turbulências, elas simplesmente mudam de nome, e às vezes até maximizam em alguns aspectos, vai entender, e aí com o tempo vai perceber que toda vez que ele supera uma turbulência, ele vai ter ali um prazo, um tempo de bonança, mas logo depois vai ter mais ou menos uma outra turbulência. Você vai aprender que a vida toda é isso, é uma gestão dessas turbulências, né? E não uma escolha que eu faço hoje, e a partir dessa escolha nunca mais vou ter nenhum problema, nunca mais vou precisar conciliar nada, vou só viver e ser feliz, né? Isso vai acontecer sim, mas é um pouco mais para frente, né? Depois do arrebatamento, o corpo transformado, no céu, aí sim, né? Nós poderemos dizer e viver essa vida que às vezes a gente imagina para depois da formatura, ou então para depois do casamento, ou então para depois que meu filho tiver maior, né? Depois que meu filho casar, não vou ter mais essa dificuldade. Ainda não cheguei nesse ponto, né? Mas eu fico imaginando, se até aqui foi assim, então a gente vai ter um monte de dificuldade agora com a criança, né? Crescendo, escola, ensinar ela, mas depois que ela casar, ela vai ter a vida dela, aí eu vou ficar tranquilo, vou estar aposentado, e a gente vai percebendo que não é assim que funciona o mundo, né? O mundo não funciona dessa forma. Pastor. Pode ficar tranquilo, que eu vou dizer o que vai acontecer. Eu já passei por aí. Você vive, a gente vive, missionário, a gente vive planejando para casar e já dizer para o jovem que tem que fazer isso, precisa planejar, não é? Depois, para seguir o seu gancho, só para colocar. Depois, caso vem as dificuldades, aí vem os filhos, como você está com a menininha, e aí você fala, meu Deus, o que será de mim? Aí elas vão crescer, elas vão estudar, e de repente elas vão casar como as minhas casaram, meu filho casou, então eu tenho um neto. Os desafios que nós estamos comentando, eles são muitos, e eles não param, mas por que isso, por que é assim? É porque senão não tem sentido. Coisa perfeita, Deus fez tudo perfeito. Então hoje eu tenho netos. Quando você tiver, a sua filha for casar, hoje a prioridade em si, tem a esposa, é tudo assim, não é a mesma coisa, não é a mesma coisa, mas se torna as mesmas prioridades. Mas você pensa muito assim, eu vou viver em prol da minha família, que é a minha esposa, quando você casa. Depois vem os filhos. Agora eu tenho que viver em prol dos meus filhos e da esposa. E depois você vai ter que viver em prol dos seus netos, da sua esposa e dos seus filhos. É bem assim. E genros, e aí nora. Tem tudo isso. Sabe por quê, irmão? Isso é bom, é perfeito, é Deus que fez. Amém. Amém. A gente já está se alongando aqui no tempo, a gente já vai para os últimos comentários. Eu gostaria que a missionária Shirley, né, já comentasse aqui. A gente gostaria de deixar, na verdade, qual seria... Duas coisas, né? Já foi comentado um pouquinho. Aí seria o seguinte: a senhora falar sobre os erros mais graves que eles devem ser evitados e quais seriam os conselhos para a senhora, que a senhora daria. E eu pediria que a senhora direcionasse um pouco mais para as moças, né? E a mesma pergunta vai ser feita para o pastor Antônio, para que ele direcione mais para os rapazes. Então seria o pior erro, o erro que deve ser evitado, que é o mais perigoso para essa carreira ministerial, né? E qual seria o conselho para as moças que estão com esse intento, com esse desejo de seguir a vida ministerial? Eu, na minha concepção, o meu maior erro, por exemplo, seria eu me orgulhar, para mim, ministerialmente falando, né? Seguir uma carreira ministerial. Então, eu digo que esse seria o maior erro, acho que de qualquer pessoa que está dentro do ministério, é se julgar capaz, se julgar importante, se julgar a pessoa que
é indispensável e deixar que esse orgulho vá tomando uma proporção tal que o leve a cometer outros erros. Porque eu acho que o orgulho, ele leva você a cometer vários outros erros. Por exemplo, você começa a não querer reconhecer mais a autoridade de alguém, porque você acha que você é capaz o suficiente, você não precisa dar conta de nada a ninguém. Você começa a achar que você não precisa dar satisfações do que você está fazendo. Aí começa a desobedecer, começa a infringir alguns princípios. Então, eu acho que esse erro maior, que pode desencadear outros erros tão graves quanto, e aí é como, né, uma bola de neve, é um efeito dominó. Aí chega um momento que você, quando você percebe, você já está lá no fundo do poço. Então, esse erro Lúcifer cometeu, quando ele se orgulhou, querendo ser como Deus, né? Quando ele se olhou. Então, nós temos que ter esse cuidado, pastor, presbítero, jovens. Quando você começar a olhar para você, cuidado. Quando nós tiramos o nosso olhar de Cristo, quando nós tiramos o nosso olhar de Deus, da sua palavra, e começamos a olhar para nós, é o começo do abismo. Foi isso que aconteceu com Lúcifer, foi isso que aconteceu com Nabucodonosor, quando ele começou a olhar no seu jardim, toda aquela beleza, tudo que ele havia construído, toda a sua glória, todo o seu poder, ele foi para o fundo do poço. Então, o maior erro que nós devemos evitar e não devemos cometer, em hipótese alguma, é deixar que o orgulho entre no nosso coração, porque dele advêm outros erros que vão nos levar a cair da presença de Deus, cair do ministério, enfim. Então, tenha esse cuidado. A outra pergunta qual é? É a recomendação para as moças. A recomendação. Conselho. Sim. Você que está, né, desejosa de galgar um ministério, você tem que parar para pensar que, se você realmente quer isso, você tem que se colocar diante de Deus e pedir isso ao Senhor, que Ele realize isso na sua vida, né? Se você deseja o ministério, e é uma coisa boa desejar o ministério, então coloque diante de Deus: Senhor, o que o Senhor quer para a minha vida? Qual é o teu propósito para a minha vida? Para que então Ele comece a manifestar e a realizar isso por você, através de pessoas, através de situações que Ele vai possibilitar. E aí você vai vendo o desenrolar disso, né? Mas você precisa colocar diante de Deus: Senhor, é a tua vontade, não é a minha. E aí, quando você fizer isso, você tem que entender: você é jovem, você está solteira, você ainda vai casar. Senhor, para o ministério que o Senhor quer para mim, para aquilo que o Senhor quer que eu realize com propósito, quem é a pessoa que deve ser o meu marido? Não é eu quero esse marido e esqueço que eu tenho um propósito. Porque muitas pessoas, por exemplo, casam com um descrente, achando que com o tempo ele pode, né? Ela pode ganhar ele para Jesus, e aí o ministério dela, chamado, vai ficando para trás, vai sendo enterrado. Por quê? Porque entrou num jugo desigual. Então, se você quer um ministério, você tem que pensar isso. Você está solteira? Senhor, quem é a pessoa que o Senhor vai colocar ao meu lado para juntos nós galgarmos esse ministério, não é? Com características muitas vezes diferentes, com objetivos até às vezes um pouco diferentes, mas o principal, né, que é fazer a obra de Deus, os dois têm que estar alinhados, têm que estar aliançados no mesmo propósito, de servir a Deus. Então, moça, pense nisso, né? A sua profissão, a profissão que você escolheu, o que essa profissão pode acrescentar ou somar nesse ministério ou nesse propósito que Deus tem na sua vida. Então, eu sempre falo isso para minhas filhas: vocês têm que colocar diante de Deus: Senhor, isso aqui é bom para mim, para aquilo que o Senhor quer na minha vida. Não é dizer: Deus, eu quero isso porque eu acho que é bom para mim, sem que isso tenha relação com aquilo que Ele quer fazer em mim, entende? Então, é assim que eu penso, e esse é o conselho que eu deixo para você. Todas as áreas da sua vida, você está começando agora, você é jovem,
coloque todas as áreas diante do Senhor, e Senhor, me conduz em cada área dessa, para que o teu propósito se alinhe a essas áreas, casamento, profissão, vida familiar, Senhor, que elas estejam alinhadas com o teu propósito. Esse é o meu conselho para vocês. Amém. A mesma pergunta a gente repassa para o evangelista Antônio Borges, para ele aconselhar os rapazes. Qual é a pergunta? É que o senhor, o maior erro, né, que a gente deve evitar jamais, e é o que seria o erro mais perigoso, aquilo que mais pode significar ali o fim de uma carreira ministerial. E, por fim, um conselho para os rapazes. Certo. Então, vamos lá. A missionária falou sobre o orgulho, e eu coloquei e vou dizer que o maior erro na vida do obreiro, na carreira ministerial, é a falta de humildade de reconhecer o seu erro. É a falta de humildade que vai de encontro que a missionária falou do orgulho. Por exemplo, essa falta de humildade, ela traz transtorno para o próprio obreiro, que vai acabar com a carreira ministerial, traz transtorno para a igreja, para a liderança, porque ninguém quer perder um obreiro que foi chamado para estar junto no campo de batalha. E o que eu quero concluir com isso? É que a falta de humildade faz que a pessoa, na realidade, ela vai se tornar uma pessoa orgulhosa, que a missionária colocou. O meu orgulho, a minha falta de humildade, eu tenho que olhar para mim e me sentir pequeno, porque eu sou pequeno. Quem é grande é Deus. Quem é grande é Jesus, que deixou o caminho para ser seguido. O exemplo dele sempre foi de humildade. O exemplo dele sempre foi um exemplo de ter relacionamento com as pessoas. O que é ter relacionamento e bem chegado? É um relacionamento de sinceridade, que já foi colocado, de lealdade. Então, eu tenho que ter relacionamento com a minha liderança, mas se eu não tiver a humildade para pedir perdão para a minha liderança, para a minha esposa, para os meus filhos, para o meu patrão, para os funcionários, eu estou contra, eu estou indo no sentido contrário ao que Jesus nos ensinou. Então, esse para mim é um dos maiores erros de um obreiro, ele não ter a humildade de reconhecer que ele é pequeno, de reconhecer que a liderança que está sobre ele, vem do pastor presidente, o pastor local dessa igreja, o corpo de obreiro. Então, você que está começando, você tem que saber que tem uma hierarquia, você tem que saber que tem pessoas que precisam ser respeitadas, porque senão você não está nem respeitando e adorando a Deus, já começando errado, Então, isso é o que eu tenho de deixar para os jovens, o aconselhamento. O moço, ele precisa de ser um rapaz de sinceridade, um rapaz dedicado, trabalhador, precisa de trabalhar, o jovem precisa de trabalhar, ele precisa de estudar, sim, precisa, mas precisa de trabalhar também. Ele precisa de olhar igual a missionária falou para as moças olhar o rapaz precisa de olhar a moça. Primeiramente, para você ter uma carreira ministerial próspera, você precisa de olhar uma moça crente. A moça precisa de ser crente, sincera, uma moça que ela gosta de estar na igreja, ela é participativa, não significa que ela tem que fazer tudo, cantar, pregar, ensinar, não é isso. Ela tem que ser ela tem que querer, que nem a missionária colocou, ela tem que querer fazer a obra de Deus, ela tem que ser participante. Então, o moço tem que ver isso na moça.
trabalhar, lutar para que você tenha uma vida regrada pela presença de Deus. Fazendo o quê? Orando. Você precisa orar com clamor. O que é orar com clamor? É pedir a Deus com todas as suas forças, além de só falar com Deus. Falar com Deus é orar. Eu estou falando com Deus, mas estou clamando ao Senhor, porque eu não consigo só, mas o Senhor pode tudo na minha vida. Então, o conselho que eu dou para os jovens é para você ser uma pessoa de buscar a Deus com excelência. Aí vai dar tudo certo. Aleluias. Eu acho que foi muito proveitosa assim essa nossa conversa de hoje. Gostaria de, em nome da juventude da D22, agradecer ao senhor evangelista, a missionária. Preciso dar uma saidinha, eu creio que ela já deve estar voltando, mas deixar os agradecimentos sinceros da juventude, sei que vai ser muito edificante para cada um que ouvir, que atentar aos ensinamentos e que guardem eles e vivam assim, né? Realmente eu creio que vai ser uma conversa muito, muito edificante nas nossas vidas. Eu que agradeço pela oportunidade e que Deus abençoe a juventude, ao nosso pastor, a toda a liderança, ao senhor, amém, aos jovens, a liderança dos jovens. Eu quero aqui agradecer, que foi muita honra para mim. Amém. Então, nós já vamos fazer uma oração, fazer a oração e encerrar essa live. Oremos todos então. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus nós te agradecemos, Pai, pela alegria que o Senhor nos proporcionou nessa noite, de sermos edificados, de crescermos, de sermos ensinados por aqueles que têm mais experiência, por aqueles que já passaram por aquilo que nós estamos agora prestes a passar. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor venha dar sabedoria a cada um dos jovens que ouviram essas mensagens, que eles possam guardar, reter em seus corações e viver esses ensinamentos dia após dia. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode ser.